Bom, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver, e em seguida Jesus a estrada fora. Feche seus olhos nessa noite. Pai, eu coloco diante de ti nessa noite, ó Pai. Que o Senhor, Pai, possa me usar como boca do Senhor nessa noite para falar com a tua igreja, Deus. Não que a tua igreja quer ouvir, mas o que o Senhor tem para falar com ela. Ó Deus, me usa como instrumento em tuas mãos aqui nessa noite, ó Pai. Nessa noite, Senhor, repreendo toda seta, todo levante de Satanás que venha se levantar contra a tua igreja nessa noite. Ó Pai, que a tua igreja possa receber o que o Senhor tem para ela aqui, em nome de Jesus. Senta aplaudindo ao Senhor, que Ele merece toda a honra e toda a glória. Vira para o irmão da sua lado e diz: meu irmão, o tema dessa mensagem é Jesus troca a sua capa de derrota por uma capa de vitória. Eu acho que ele não entendeu, você vai ter que falar de novo. E o seu irmão fala: meu irmão, Jesus troca a sua capa de derrota por uma capa de vitória. Será que você pode glorificar o Senhor por isso? Que Ele está aqui neste lugar, a presença dele é real aqui. Meu querido, não é fácil ser filho da honra, não é fácil ser filho de Deus Todo-Poderoso e viver uma vida de fracasso. Bartimeu, como a palavra diz, ele era filho de Timeu. Timeu significa honra, Bar significa filho. Então Bartimeu significa filho da honra. Bartimeu não vivia o significado do seu nome. Ele vivia uma vida de derrota. Ele mendigava o pão de cada dia. Eu estudando um pouco mais, dizem que o seu pai, ele se levantou contra o imperador romano e ele matou o pai dele. E como Bartimeu era uma criança ainda, ele furou os olhos daquele cego porque ele era uma criança, então furou os olhos e ele ficou cego. A palavra do Senhor diz que Bartimeu estava numa avenida onde era ligada a Jerusalém e Jericó. Aquela avenida principal ali, estudando um pouco mais, a palavra do Senhor diz que o Império Romano, ele rondava naquelas avenidas principais por causa dos salteadores, por causa dos ladrões que estavam ali. A palavra indo nisso, o Império Romano, ele, para você se mendigar o pão naquela época, você tinha que ter uma capa com a face do rei, com a face daquele imperador. E Bartimeu, era a única coisa que ele tinha, era isso, era aquela capa. Assim ele podia mendigar o pão de cada dia. Ele ficava naquela avenida ali principal, porque ali passavam pessoas que tinham bens, que tinham dinheiro, e que ele sabia que ali ele receberia o pão de cada dia. Bartimeu, quando ele ficou sabendo que Jesus ele iria passar por ali, imagino eu que Bartimeu, ele começou a ensaiar: eu vou clamar o nome do Senhor e Ele vai me escutar. Nessa noite eu te convido a clamar a este Jesus, porque Ele está passando aqui e Ele quer entregar a tua vitória nessa noite. E clamando ali, Bartimeu, ele começa a gritar, Jesus passando, ele começa a gritar: filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele grita o quê? Davi, tenha compaixão de mim. Por que ele não grita filho de José? Aquela época, Jesus era conhecido como Jesus, o filho de José, filho de Maria. Mas sabe por quê? Porque Bartimeu, ele declamava
filho de Davi, porque ele sabia que Jesus era o Messias enviado, o Messias que podia mudar a vida dele. E nessa noite, levante tua mão que eu quero profetizar sobre a tua vida. Nessa noite, Jesus, aquele que passava naquela avenida, é o mesmo que está aqui nessa noite. Ele quer tocar em você. Você não vai sair daqui da mesma forma. Se você quer, começa a dar glória, que ele está aqui neste lugar. Serei bem breve. A palavra do Senhor diz que então Bartimeu ele chama a atenção de Jesus. Jesus, eu imagino Jesus caminhando naquela avenida. Ele para e diz: alguém me chama. Mas aquela multidão virava para Jesus e falava: não, Jesus, não, mestre. Tem muita gente clamando, todo mundo te chamando. Ele: não, alguém está me chamando. Mas antes de irmos para isso, aquela multidão, quando Bartimeu clamava, aquela multidão repreendia, dizia para ele: cala a boca, cego, cala a boca, para de te chamar e não vai te escutar. Quantos aqui nessa noite estão sendo calados por causa de multidões? Quantos ministérios aqui nessa noite estão sendo parados porque está dando ouvido ao diabo? Bartimeu, quando mais falava para ele calar a boca, mais ele glorificava o nome do Senhor. Então Bartimeu, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E Jesus escutou. Então Jesus, ele mandou chamar, e ele foi e chamou. Ele disse: olha, está te chamando. Tem de bom ânimo porque ele te chama. Chegou a tua vez, chegou a tua hora. E eu imagino, como a palavra do Senhor diz, então ele se levanta e dá um salto e foi ter com Jesus. Eu imagino, deixa eu demonstrar de uma forma melhor. Eu imagino aquele cego com a capa. Ele joga aquela capa no chão. E o que ele faz? Ele troca aquela capa de derrota, de humilhação, de miséria pelo Espírito Santo. Eu acho que você não entendeu. Ele pega a capa que ele te derrota, aquela capa de humilhação, e troca por salvação, troca por Jesus, aquela cura. Aí ele muda a história dele nessa noite. A palavra do Senhor diz então que Jesus, ele vira para ele e fala: o que queres que eu te faça? E ele fala: olha, mestre, eu quero voltar a ver. Quantos de vocês aqui estão cegos espiritualmente? Quantos de vocês aqui, a multidão, de tantas pessoas falarem, você acabou ficando cego espiritualmente? Você parou o teu ministério por causa de palavras, às vezes, que você deixou entrar no teu coração. Deixa eu te contar um breve testemunho. Há um tempo atrás, eu quase desisti do meu ministério. Como se diz, eu estava querendo chutar o balde mesmo. Eu fiquei uma semana na casa da minha mãe. E essa semana para mim foi a pior semana que eu já tive. Foi uma semana onde que eu chorei. Eu disse: Senhor, eu não quero mais isso. Mas foi uma semana onde que Deus me levantou e me deu vitória. Aleluia! O inimigo tentou se levantar contra o meu ministério. O inimigo tentou me parar. E eu passei ali uns 6, 7 dias chorando. Mas chegou um momento da minha vida que eu falei: Senhor, eu não aguento mais isso. E foi então que eu deitado no meu quarto, comecei a orar. E aquela voz do Espírito Santo, eu escutei aquela música: sei que estás aqui, posso sentir o teu clamor, vem me envolver. E o Senhor ali, ele começou a trabalhar no meu coração.
coração e eu falei: Senhor, eu não quero isso mais. O Senhor, a partir de hoje, muda a minha vida. E a partir daquele dia eu me entreguei mais ao Senhor. Os meus sonhos que foram frustrados, o Senhor restituiu. Os meus projetos que foram mortos, o Senhor restituiu. E Ele mudou a minha capa de humilhação por uma capa de vitória. Vira pro irmão da seu lado e diz mais uma vez: meu irmão, Ele muda a tua capa de derrota hoje. Ele muda a tua capa de derrota por uma capa de vitória. uma capa de vitória. Vira pra ele e fala: meu irmão, Ele troca a tua capa hoje Ele troca a tua capa de humilhação, de humilhação, de derrota, por uma capa de vitória. uma capa de vitória. Será que nessa noite você pode colocar sobre os seus pés? Mas coloque a tua aqui assim. Oh, aleluia! Eu quero nessa noite que você feche os seus olhos.